Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para a parte 2 do capítulo 2, Antropoceno, do livro Homo Deus, uma breve história do amanhã. Mas, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E nós estamos aqui, né, na leitura do Homo Deus, ainda no início. É um livro bastante complexo, né, gente? No primeiro capítulo foram 5 partes. Esse segundo capítulo eu dividi em 2 partes, mas mesmo assim eu estava ontem fazendo o roteiro desse vídeo e pensando, acho que eu devia dividir em mais uma parte. Mas aí eu resolvi resumir mesmo e vamos lá, né? Organismos são algoritmos. Então, se você está aí um pouco atento nessa era tecnológica que a gente vive, você já deve ter ouvido a palavra algoritmo, né? Tudo está nos algoritmos. Os algoritmos vão dominar o mundo. Nanana. E aí o autor vem dizer que nós, organismos vivos, também somos algoritmos. É, minha gente, isso mesmo. Eu vou ler para vocês já um trechinho logo de começo para vocês verem o que ele está querendo dizer. Sim, emoções são algoritmos bioquímicos vitais para a sobrevivência e a reprodução de todos os mamíferos. O que se quer dizer com isso? Bem, comecemos por explicar o que é um algoritmo. Esse conceito é de grande importância, não apenas porque vai reaparecer em muitos dos capítulos seguintes, mas também porque no século XXI será dominado por algoritmos. Algoritmo é indiscutivelmente o conceito singular mais importante em nosso mundo. Se quisermos compreender a nossa vida e nosso futuro, devemos fazer todo o esforço para compreender o que é um algoritmo e como eles estão ligados às emoções. Então, vê como o autor já traz logo nesse trechinho falando sobre a importância dos algoritmos. Aí agora ele explica o que é. Algoritmo é um conjunto metódico de passos que pode ser usado na realização de cálculos, na resolução de problemas e na tomada de decisões. Não se trata de um cálculo específico, mas do método empregado quando se fazem cálculos. Por exemplo, quando se quer calcular a média entre dois números, pode-se usar um algoritmo simples. O algoritmo estabelece: primeiro passo, obtenha a soma dos dois números. Segundo passo, divida por 2. Então, ele traz o exemplo aqui. A média é entre 4 e 8 é 6. Então, eu somo 4 mais 8, 12, divido por 2, 6. Então, isso é um algoritmo, né? O algoritmo é um conjunto de passos. E aí ele vai citando mais alguns aqui no livro, mas voltando lá no começo que ele fala que é primordial para a sobrevivência e para a reprodução, é porque quando a gente está numa situação, ele traz aqui uma historinha do macaco. Então o macaco está lá vendo os cachos de bananas, mas perto do cacho de banana tem um leão. Então o macaco ele tem que fazer um algoritmo, ele tem que calcular se ele está com mais fome, se ele está com mais medo, e essa probabilidade aí entre fome, medo e velocidade com que ele vai pegar a banana ou não, pode garantir a sua sobrevivência ou não. E mesmo porque aí o autor mesmo fala que não é tão simples, é complexo isso. Porque mesmo se ele se arriscar, e aí se ele for comido pelo leão, os seus genes não vão se perpetuar. E se ele não se arriscar e ficar com muito medo, ele pode morrer de fome. E aí os seus genes também não vão se perpetuar. E ele fala também sobre a reprodução. E quando ele traz aqui o trecho falando sobre a reprodução, ele fala da questão da beleza. Então, quando uma fêmea vê um macho, né, seja ele de qualquer espécie, inclusive o Homo sapiens, que tenha muita beleza, é quase garantido que vai sair uma prole dali, né? Porque o algoritmo, as emoções bioquímicas aqui, elas olham e falam: uau, nossa, que bonito. E ele traz o exemplo aqui da pavoa, né? Quando vê o pavão com aquela cauda linda, ai, nossa, que cauda. Então, a reprodução também, ela se dá por meio de uma combinação de passos, por isso, um algoritmo. Aí eu vou ler para vocês já mais 2 trechinhos aqui, tá? Continuando.
Até mesmo os laureados com o Prêmio Nobel de Economia tomam apenas uma fração de suas decisões usando caneta, papel e uma calculadora. 99% de nossas decisões, inclusive escolhas mais importantes da vida, referentes a cônjuges, carreiras e habitats, são tomadas por algoritmos altamente sofisticados que chamamos de sensação, emoções e desejos. Então, aqui, olha o que o autor está trazendo, e a gente já deve ter falado em alguns outros vídeos, né? Quando a gente fala sobre tomada de decisão, as nossas tomadas de decisões, elas são sempre baseadas na emoção. Por mais que você fale, não, eu sou racional, eu coloco tudo lá na ponta do lápis. Não, no final, a sua decisão final, ela vai ter uma pegadinha de emoção. Vocês podem prestar atenção, né, quando eu leio aquele livro Negocie como se sua vida dependesse disso, o autor ele vai chamar isso de desejo subjacente. Então tem sempre um desejo subjacente lá atrás que te move não pela razão, mas sim pela emoção. E aí, né, a gente falando sobre os animais, a gente estava falando na primeira parte, a questão dos mamíferos, né, que vivem lá só para reproduzir, e o Homo sapiens é um mamífero também. Então, o autor vai trazer aqui uma emoção que é muito importante nos mamíferos e, inclusive, no Homo sapiens. Uma emoção essencial e é aparentemente compartilhada por todos os mamíferos. A ligação entre a mãe e sua cria. Na verdade, o que dá aos mamíferos o seu nome. A palavra mamífero vem do latim mama, que significa seio. As mães mamíferas amam tanto as suas crias que lhe permitem sugar do seu próprio corpo. Então, essa é uma ligação assim imprescindível, né, nos mamíferos, essa ligação de mãe e filho, aquela mãe que amamenta o seu filho, né? E eu estava fazendo o roteiro e eu achei tão, como podemos dizer, uma coincidência tão grande, porque eu tô gravando esse vídeo bem no Dia das Mães, então eu aproveito e desejo feliz Dia das Mães para todas as mães. E se você, né, lógico que não vai assistir esse vídeo no Dia das Mães, ou só no próximo, quem sabe, porque o vídeo só vai ao ar amanhã, que já não vai ser mais Dia das Mães, deixa aqui, né, o meu recado. Feliz Dia das Mães para todas as mães, inclusive para mim, que tem a minha cria, né? Tem um só, mas é meu filhote. E aí o autor, ele traz, e é bem interessante, uma questão lá do começo do século de como essa criação, né, entre mãe e filho, como esse vínculo não era ainda reconhecido, tá? Eu vou ler para vocês o trecho. Eu fiquei bastante impressionada, vamos ver como vocês vão reagir também. Os cientistas levaram muitos anos para tomar conhecimento disso. Não muito tempo atrás, os psicólogos duvidavam da importância da ligação emocional entre pais e filhos, até mesmo no caso dos humanos. Na primeira metade do século XX, a despeito de teorias freudianas e a escola de behavioristas, ai, gente, eu e essas minhas pronúncias, né? Então, predominante, alegava que as relações entre pais e filhos eram moldadas por uma retroalimentação de cunho material, que os filhos necessitavam principalmente de alimento, proteção e cuidados médicos, e que as crianças se ligavam aos seus pais apenas porque estes lhe proviam essas necessidades materiais. Crianças que demandavam calor, abraços e beijos eram tidas como mimadas. Especialistas em puericultura advertiam que crianças que eram abraçadas e beijadas por seus pais se tornariam adultos carentes, egoístas e inseguros. Calma, tem mais. John Watson, uma reconhecida autoridade em puericultura da década de 20, né, 1920, tá, gente? Ou seja, né, 100 anos atrás, aconselhava severamente aos pais: nunca abracem ou beijem seus filhos, nunca deixe que se sentem em seu colo. Se for realmente necessário, beije-nos uma vez na testa ao lhes dar boa noite.
Cumprimente-nos com um aperto de mão pela manhã. A popular revista Infanticare explicava que o segredo para criar filhos era manter a disciplina e suprir suas necessidades materiais segundo um rígido programa diário. Um artigo de 1929 dava a seguinte instrução aos pais cuja criança chorasse por comida antes da hora de sua refeição: não a segurem, não a embale para que pare de chorar, não a alimente antes da hora exata da próxima refeição. Chorar não prejudica o bebê, nem o mais pequenino deles. Pois é, gente, era assim, né? Isso há um século atrás. E é importante a gente ler esse trecho, pensar que isso já faz 100 anos, para ver como as coisas mudam. Então, hoje, já existem os estudos, né? Lembra do estudo dos macaquinhos, lá da questão dos vínculos, no capítulo 17, As Engrenagens da Indústria, lá do livro Sapiens? Vou deixar ele aqui de novo, porque ele faz parte, né? Ele faz uma relação com esse capítulo, o capítulo 17. Então, a gente, enquanto mamífero, a gente não precisa só de alimento, né? A gente precisa de ligações emocionais. Aí eu lembrei daquela música, né? Do Titãs, né? Que fala, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a gente precisa, né? Nós, como seres humanos, somos, né? Temos desejos subjacentes, então a gente tem uma subjetividade, então não é só o alimento que nos garante. E assim acontece também com os mamíferos, as aves e alguns répteis, como o autor cita aqui. Então, a gente tem subjetividade, a gente tem emoção. Então, precisa que isso seja também percebido, né? Não só nos seres humanos, mas também como nos animais. E aí o autor ele vai falar sobre esse acordo agrícola, né? Ele vai trazer aqui falando sobre isso e ele vai nos remeter de novo lá na Bíblia, né? Que ele fala que a Bíblia é o subproduto, né, da Revolução Agrícola, que traz a história lá de Adão e Eva e tal. E dali para frente, quando eles saem, né, do Jardim do Éden, ela vai se retratar basicamente em camponeses, pastores, agricultores. E mesmo lá já trazia, né, os festivais da colheita, o sacrifício animal em nome de Deus, né? Sacrificavam-se, né, os cordeiros e tal nas festividades. Então, já faz um tempo, né, que os animais são subjugados pelos humanos. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Normalmente, pensamos que as religiões teístas santificavam os grandes deuses. Tendemos a esquecer que elas santificavam humanos também. Até então, o Homo sapiens tinha sido apenas um ator no elenco de milhares. No novo drama teísta, o Sapiens tornou-se o herói principal em torno do qual girava todo o universo. Então, né, quando chega a Bíblia, né, e a gente nunca pode esquecer que a Bíblia ela é escrita por Homo sapiens, por humanos, né? O homem ele deixa, né, o autor ele traz aqui mais detalhes, né? Esse nosso vídeo vocês sempre sabem é um resumo do capítulo, mas por exemplo no conhecimento oriental, tal, então tudo fazia parte, né? Nos animistas, que a gente fala um pouquinho lá na parte 1, então conversava-se com animais, com plantas, com pedras, então tudo fazia parte desse grande uno. E aí quando vem a Bíblia, ela destaca, né, os humanos, e aí tudo fica a serviço dos humanos, né? Então os animais, as plantas, os rios, tudo isso passa a ser a serviço dos humanos e não mais fazer parte. Então o homem deixa de, quando ele cita, né, quando eram os animistas, eles falavam, se precisava de uma fruta, tal, então o próprio homem ia lá e conversava com a árvore para a árvore dar mais frutos, tal. Então, quando a gente faz essa separação, a gente acessa sempre a Deus, pede tudo a Deus e Deus nos atende ou não, né? E aí o autor ele vai trazer aqui um determinado ponto, uma citação da Bíblia, em que o próprio Deus, né, ele se arrepende da sua criação, né? Então, não é de hoje, né? Eu acho engraçado porque tanto a questão aí da criação dos vínculos que a gente descobriu lá
na década de 50 com o estudo dos macaquinhos. E aí, antes disso, né, você não podia tocar no seu filho. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. E não é de hoje que os humanos fazem coisas feias, né, gente? Que a gente fala assim, esse mundo hoje tá perdido. O mundo tá perdido já faz bastante tempo, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Organismos não humanos não têm valor intrínseco e existem somente para o nosso benefício, né? Então, é isso que os seres humanos acham, que qualquer outro organismo que não seja humano só existe a serviço dele. Afinal, quando o Senhor viu quão grande se tornara a iniquidade da raça humana, ele decidiu varrer da face da terra a raça humana que criei, e com ele os animais, as aves e as criaturas que rastejam no solo, pois arrependo-me de tê-los criado. Isso está em Gênesis 6:7, tá? O autor coloca aqui. A Bíblia acha que é perfeitamente correto destruir todos os animais como punição pelos crimes do Homo sapiens, como se a existência de girafas, pelicanos e joaninhas tivesse perdido todo o propósito em razão do mau comportamento dos humanos. A Bíblia não conseguiria imaginar um cenário no qual Deus se arrependesse de ter criado o Homo sapiens e varresse esse macaco pecaminoso da face da terra, e depois passasse a eternidade se divertindo com os trejeitos de avestruzes, cangurus e pandas. Então o autor aqui, ele faz aqui uma crítica, né, gente? Mas é a forma como ele lê, né, o Homo sapiens, como a gente se comporta até aqui. Lógico que tem seres humanos bons, a gente sabe, eu sempre reforço isso, mas de forma geral, a gente vem destruindo a natureza há muito tempo. Então, desde lá dos Sapiens, desde o começo que eu falei, né, para vocês na parte 1, a gente já fala isso, que a gente já está na terceira destruição da natureza, mas a gente não tinha consciência das duas primeiras, e parece que a gente ainda não tem muita consciência dessa terceira. E aí eu trago aqui mais um trecho que ele fala exatamente disso, né, a degradação de animais. A degradação de animais, de seres conscientes que merecem respeito à mera condição de propriedade, raramente ficou só no caso de vacas e galinhas. Então, olha que coisa, né? Então, os seres humanos, eles não só subjugaram animais, vou continuar. A maior parte das sociedades agrícolas começou a tratar várias dessas classes de pessoas como se fossem também propriedade. No Antigo Egito, na Israel bíblica e na China medieval, era comum escravizar humanos, torturá-los e executá-los, até mesmo devido a transgressões banais. Assim como camponeses não consultavam vacas e galinhas sobre como conduzir a fazenda, governantes nem sequer sonhavam em pedir aos camponeses suas opiniões quanto a como governar o reino. E quando esses grupos étnicos ou comunidades religiosas entravam em conflito, frequentemente se desumanizavam reciprocamente. Descrever os outros como animais sub-humanos era o primeiro passo para tratá-los como tais. Então, o que acontece, né, que a gente vê até hoje, é essa segregação. Então, se eu sou cristão e você não é cristão, então você também não é humano. E vice-versa. Então, a pessoa é aquela velha... eu e os outros. Nós e os outros. Eu estava assistindo um vídeo esses dias, acho que foi o do Siddhartha Ribeiro mesmo, que eu já falei para vocês, o neurocientista. E ele fala sobre isso. Foi o Siddhartha, gente? Ai, agora não tenho certeza. Mas ele fala, eu creio que sim, que era o Siddhartha Ribeiro, o neurocientista. Ele fala que acontece? Desde os tempos mais antigos, os vínculos entre as suas comunidades, seus grupos, eles são muito fortes. Então, entre a minha família, entre a minha comunidade, é muito forte. Mas os que estão de fora, não. Os que estão de fora podem ser exterminados. Então, olha que coisa complicada. Mas se os que estão de fora são tão seres humanos quanto a gente, por que os que estão de fora também podem ser eliminados, né? Então, nos falta
essa visão do todo e de compreender a diversidade humana, né? De que não é porque o outro não compreende como eu compreendo a vida que ele precisa ser exterminado. E aí o autor ele traz esse alerta e a gente vê isso muito ainda nos dias de hoje, né? Se eu não concordo com a sua opinião, você não me serve. Então, se você morrer, para mim é indiferente. É muito doído isso, né, gente? Bom, mas eu continuo, vou ler aqui o último trechinho desse vídeo de hoje. A gente vai finalizar agora o capítulo 2, a parte 2 do capítulo 2. E eu tava, o título, né, antropoceno, e aí eu lembrei do antropocentrismo, né, quando a gente estuda lá a história, e aí diz que até determinado momento a gente viveu o teocentrismo, né, que era o Deus no centro de tudo, e ali de 1500 para cá, a gente passa a ter o antropocentrismo, que é o ser humano no centro de tudo. E não por coincidência, né, de 500 anos para cá, é quando surge as ciências, né, quando a gente começa a resolver as coisas por nossa conta, digamos assim, né, os seres humanos começam a achar respostas e começam a manipular muito mais a natureza e as coisas por meio do seu conhecimento. E aí ele deixa até mesmo, né, embora a gente saiba, tem muita gente ainda que tem fé, mas hoje em dia a nossa fé ela está muito condicionada a atender os nossos desejos, então a gente vai em algum lugar ou em outro lugar, não porque a gente está procurando um encontro realmente com Deus, uma paz espiritual, mas porque aquela determinada igreja ou a outra atende às minhas necessidades. Então a gente precisa ficar bem atento a isso, tá, gente? Porque é a forma que eu creio e que eu acho. A igreja ela tem que estar dentro da gente. A gente tem que viver a nossa fé. A gente tem que viver o evangelho que Jesus pregou. E não só ir lá uma vez por semana, ler uns trechos da Bíblia e depois continuar fazendo coisas absurdas. Vocês compreendem? Isso a gente vê bastante. Concorda ou não concorda? Não precisam concordar, não, gente. Se não concordar, pode colocar aqui nos comentários, pode criticar, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente é mesmo muito diverso. Então, e como eu falo lá, né, desde a descrição do vídeo, né, desde o início do meu canal, é sempre um recorte que eu faço de um livro e conto para vocês a minha compreensão dele. Mas a minha compreensão não é uma verdade absoluta. Vocês podem ter outras compreensões. Vocês podem comprar o livro e ler e achar que não tem nada a ver as coisas que eu falei. Então, não tem problema nenhum. Vou ler o último trechinho para vocês, quando ele fala aqui dos 500 anos de solidão. Então, é quando deixamos de ter o teocentrismo, Deus como centro de tudo, e passamos a colocar o ser humano no centro de tudo, o antropocentrismo. O surgimento da ciência e das indústrias modernas trouxe consigo a revolução seguinte nas relações entre homens e animais. Durante a Revolução Agrícola, a humanidade silenciou animais e plantas e transformou a grande ópera animista num diálogo entre homem e deuses. No decorrer da Revolução Científica, a humanidade silenciou também os deuses. O mundo transformou-se em um one-man show, né? O show de um homem só. O gênero humano estava sozinho num palco vazio, falando consigo mesmo, negociando com ninguém e adquirindo poderes enormes sem nenhuma obrigação. Então, né, o homem vai explorando as ciências e ele não tem obrigação de dar satisfação para ninguém. Vou ler mais um trechinho aqui. Depois de decifrar as leis mudas da física, da química e da biologia, o gênero humano agora faz com elas o que ele quiser. Né? Então, quando uma equipe de avental branco do Departamento de Pesquisa, de Desenvolvimento de qualquer empresa, né, de hoje em dia, quer aumentar a sua produção, aqui ele traz o exemplo de uma empresa de laticínios, ela estuda a genética e os genes não pedem nada em troca, né? Então, o ser humano, ele vem, né, se autovalorizando, né? O humanista, tal, é o homem no centro de tudo. E
o resto do meio ambiente que se exploda, e não é bem assim, né? A gente vive num ecossistema, a gente faz parte dele. É tão engraçado isso, porque às vezes você pede para uma criança desenhar a natureza e dificilmente, quando ela desenha a natureza, ela vai desenhar um ser humano ali no meio da natureza. Então a gente fez mesmo isso, a gente se apartou da natureza. Mas o que a gente precisa agora é fazer essa aproximação, porque o ser humano ele depende tanto da natureza, muito mais do que a natureza da gente. Não é a gente que vai salvar o planeta, a gente tem que se salvar, porque se a gente for exterminado, o planeta vai se refazer, a natureza vai se restabelecer e nós é que vamos ficar para a história, assim como os dinossauros, né? E aí no próximo capítulo o autor ele vai continuar fazendo essa relação, né, entre homens e animais, mas falando um pouco sobre a natureza humana e o poder do Homo sapiens, né, esse poder que o Homo sapiens adquiriu e como ele continua aí subjugando, né, os animais. A gente vai continuar falando sobre isso. Espero ter trazido aí boas reflexões para vocês. Sempre eu me admiro a cada capítulo e às vezes eu entro em conflito com que parte eu vou trazer para vocês, mas eu espero ter contribuído aí para nossa reflexão sobre o nosso futuro, né, o futuro da humanidade. Um beijo e até a próxima.